concreto. Cada canaleta dessa aqui recebeu uma camada de concreto para tolerar esse esforço, para ter a resistência desse esforço. Meia hora. Que vai ter aqui. Então aqui, com certeza, devem levantar um pouco mais, pelo tamanho da ferragem, para depois fazer um nivelamento, jardim, né, do lado de cá. Então a gente vai perceber que o prédio, um está num nível, o outro está num outro nível, rebaixado. Então em muitas situações a gente vai ver esse tipo de condição para o projeto da gente também. Se você for trabalhar com 1, 2 ou mais subsolos, você vai retirar a terra, fazer a escavação e vai ter que fazer a sustentação. Então isso aqui é a sustentação do terreno, dos lados, né? Para evitar que ele venha a desmoronar para dentro da sua edificação. Isso é um muro de arrimo? É um muro de arrimo. A gente fala Cristina, na verdade é isso. Então vamos lá? Aqui uma outra situação, principalmente que a estrutura, os pilares estão todos fora da obra. Ele embaixo aqui, ó, ele é quadrado, depois ele recebeu uma camada de massa e ficou cilíndrico, tá vendo aí? Ali, ó, o que a gente queria mostrar é aquele pilar de transição lá, ó. Por alguma razão do projeto ele foi dispensado. Então da viga para cima é que ele aconteceu lá, aquela estrutura aconteceu. Então ali eles devem criar um outro elemento que permitiu que retirasse aquela parte do pilar lá. Então ele está sustentando a parte da edificação, mas apoiado apenas naquele pórtico. Ali a gente vai perceber que existe um pórtico, né? A figura de pilares e as vigas fazendo um pórtico. E aquela parte da viga ela está em balanço. Uma situação diferente aqui, ela está toda travada. Está mais alto, está mais alto. Eu falei, vamos chegar mais próximo. A gente não vai dar conta de competir com as máquinas. Cuidado com aqui. Buraco, que é uma tábua. É uma caixa, que é outra. Aqui nós estamos vendo ó, a figura de um contramarco. Essas esquadrias aqui serão de alumínio. Tá vendo que tem uma figura de uma cantoneira de alumínio aqui fazendo um contramarco. Eles fizeram contramarco. Depois eles vão chegar com a esquadria. Depois que isso aqui tiver feito a requadração, tiver certinho todo o entorno da janela, igual está lá em cima, e aqui eles colocam geralmente uma soleira de granito, tá? Aí eles vêm e vão fazer o chumbamento dessa peça nessa peça de alumínio que está aqui, esse contramarco aqui. Eles não chumbam a ele não vai janela? mexer em nada depois, isso aqui serão janelas. Pois é, vai chumbar a janela no contramarco. No contramarco. Ele é feito para isso. Então ele é colocado antes, ele vem, tem que ser aprumadinho, niveladinho certinho. Aí depois dele colocado é que o pessoal faz o reboco. E ele já chumbado no local. Aqui ó, nós estamos vendo o interior dessa parte da edificação, que ela ainda está no chão. Está na terra. Aqui eles vão, provavelmente ainda vai fazer uma compactação mecânica ou então manual, né? Vão apiloar o terreno aí, vai deixar ele niveladinho, então depois vem taliscando, vai fazer contrapiso, a regularização para depois assentar o piso. Essa parte de assentamento de piso nós veremos lá em cima. A diferença desse piso aqui que será assentado no futuro para o do outro, lá de cima, é a preocupação que tem que se ter com a impermeabilização. Porque quando a chuva cai intermitente, igual esses dias passados aí, a água satura o solo e vai voltar a parte dela, porque uma parte vai abastecer o lençol freático, mas como o solo está bastante saturado, ela vai subir um pouco, né? E aí se fizer sem o preparo da impermeabilização, com certeza vai manchar todo o piso que vai estar aqui, seja ele cerâmico, seja granito ou qualquer outro tipo de material. Então nós vamos agora para as alturas. Não pise na tábua, professor. Então aqui ela está servindo para passagem na lâmpada. Aqui é buraco. Aqui é só mostrar a posição dos baldrames, tá vendo? Mesmo nos locais que não terá parede, tem as baldrames para fazer o travamento da edificação. Para evitar que as cargas desçam, né? E ela venha
soltar, né? Então ela tem que ter um travamento no nível do solo. As baldrames aqui, tá vendo? As vigas baldrames, ela está posicionada onde tem parede e onde não tem também, onde ela tem que fazer a função do travamento. Essa parte aqui será um jardim interno da edificação. Aqui a gente já pode falar das instalações também. Nós temos aqui, ó, no teto, a passagem das mangueiras, as caixinhas, estão vendo lá? Já está até a fiação passada para os pontos de luz, as luminárias que serão colocadas depois aqui. Ó. Então nós temos aqui as canaletas que estão fixas em cabos de aço na estrutura, na laje lá em cima, tá vendo? Parafusadas, para sustentar os cabos que estão passando e que chegarão nos pontos de luz. É sempre utilizado para energia elétrica, para situação como essa, ou o PVC rígido, que são esses canos pretos lá, ó, aquele lá que está na caixinha ligando, ou então o material galvanizado, que são aquelas peças que estão seguras lá pelos cabos de aço, lá, pelas amarrações com aço. É importante você observar o seguinte, que existe um espaço da viga para baixo. Quando vocês forem projetar, tem que lembrar que está passando instalação debaixo da viga. Tá? Então, se não deixar espaço suficiente para passar a instalação elétrica, hidráulica, ar-condicionado, springer, o que vai acontecer? O seu teto vai ficar mais baixo. Se você projetar que o seu teto vai ficar com 4 metros livre, a estrutura tem que ser mais alta. O cara vai meter uma viga aí de 60 centímetros e vai sobrar espaço. E aí vai ficar um negócio muito achatado. Nós temos compatibilização do projeto. Você projeta uma coisa e passa para estrutura. Estrutural mede o espaço todo. Aí vem o cara da instalação de ar-condicionado, mede o ar-condicionado dele. Não deixa espaço para hidráulica nem para elétrica. E depois o springer. Como é que vai passar por isso aí? O cara chega e arrebenta a sua viga para passar a instalação dele. Tá? E não pode. Não pode. Ele cria um problema gravíssimo. E aqui abaixo dessas parafernálias todas ainda vai o fogo para esconder, né? Porque isso aí não é nada agradável visualmente. Você está andando e percebendo essas tubulações correndo aí. Aquele último lá, o canto de PVC com várias saídas Aquele lá com a caixinha, aquele lá é um ponto de água. Lá é uma caixa sifonada que tem lá um ponto de água lá na parte superior. Vai ser um lavabo, um banheiro. Deve ser uma pia, um lavabo, alguma coisa. E lá ele vai descer na tubulação, né? Vai sair para... uma situação igual a essa que está lá em cima. É repetida aqui. Eu não vi o projeto aqui, mas me parece que lá são lavatórios. Ou então é uma pia. Está enterrado. Então aqui, esse tipo de tubulação mais do lado marrom aqui, se quebra água fria. Toda a ponta onde vai encaixar as torneiras, registros, ela tem que ser com rosca. Se você chegar aqui, você vai chamar esse aqui, ó, de joelho. Ele é soldável de um lado, onde entra o cano de PVC, e com bucha de latão, que é esse material que está do outro lado, rosqueado. O plástico gasta mais fácil? Não, porque você não tem, você tem torneira, toda torneira você tem então, uma mas rosca. dá pra fazer uma rosca de plástico. Dá. Tem rosca de plástico, só que se você entrar com ela errada, já está divertido. Então, aí gasta mais fácil. E aí ela já não é recomendada pela norma apropriada para isso. Então o pessoal usa os joelhos, aí a gente vai ver que tem joelho, tem T, tem inúmeras peças dessas com bucha de latão. Todo ponto onde for um ponto terminal, né, de saída de torneiras, registros, né. Aqui, ó, aqui está uma situação dessa. Aqui nós temos um registro de gaveta, esse aqui é um registro de gaveta, porque não tem pressão. Registro de pressão para gaveta, a diferença é que de pressão você pode abrir e fechar ele várias vezes, é o que você usa no seu chuveiro, é um registro de pressão. Ele é próprio para você utilizar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, Sim, fechar. você só libera e trava. E esse aqui não, esse aqui você mantém ele aberto, mantém ele fechado. Ele, É aquele horizontal e vertical. aquele é de esfera, você abre 100%. Esse aqui você gira também. Só que o de gaveta, se você ficar abrindo e fechando logo, ele vai dar problema. Então aqui a gente tem o registro, e como ele tem as roscas nos dois lados, aqui a gente vai entrar essa peça aqui, ó,
ele tem rosca por fora e entra na rosca dele, que ele tem por dentro lá. Esse é uma peça de PVC, que ele chama adaptador. E aqui eu tenho um tubo que vai entrar dentro desse adaptador na parte lisa. Então ele é soldado com cola, a pessoa lixa lá por dentro, com a lixa de pintura mesmo, né, de massa. Aí passa cola nele e engata, né? Quando a gente vai perceber que existem esse mesmo tipo de material, parecido com esse, mas que aguenta água quente, é o CPVC. Esse aqui é o PVC e existe o CPVC, que é para água quente. Ele é numa outra coloração, mas também os encaixes são todos fundidos com cola. As emendas todas com cola, né? Tem o de cobre? O CPVC que é de cobre, não? Tem cobre e tem o CPVC. O cobre você vai fazer a emenda dele com solda. Com solda. Agora ele é muito mais caro. Então o que o pessoal utiliza o cobre? Ele utiliza o cobre apenas no barrilete. Vamos supor que você tem um sistema de coletar energia solar. Então a água sai fria do seu reservatório de água fria, passa lá nas placas e volta quente. Então nesse percurso que ela volta da placa até no boiler, que é o reservatório de água quente, e a saída do boiler até chegar na ponta da prumada, eles colocam o cobre. Dali para baixo engata o CPVC. Por que isso? Porque é mais garantido você trabalhar lá em cima com cobre, porque ele aguenta temperatura maior. Enquanto que o CPVC é até 70, 80 graus. Né? Lá em cima, no cobre, pode ser que na nossa região aqui, que é muito quente e seca, alcance até temperaturas mais altas. O cobre ferruja, né? Cobre não. Não, cobre não ferruja de jeito nenhum. Cobre não. O galvanizado, sim. O ferro galvanizado. Esses prédios antigos aqui de Goiânia, todos eram de ferro galvanizado. Então, dava ferrugem nos canos, né? Todos eles tiveram que ser trocados. Então, é muito comum se você comprar um apartamento, agora não, porque já trocou, né? Mas aqueles prédios da rua 3, ali entre a 6 e a 7, eu tinha uma amiga que morava lá. O pai dela era síndico que estava trocando todas as prumadas, todas as tubulações, todos os pavimentos, todos os apartamentos, por causa de cada ferrugem. E acima de qual pavimento pode colocar? Não é acima de qual pavimento, é no barrilete. O barrilete é um espaço que tem entre o telhado e a caixa d'água. É ele que alimenta, você, por exemplo, está falando no esquema da água quente, você sai com a água quente do reservatório de água fria, vai lá na placa, ela passa na serpentina, esquenta e volta, e ela vem para um reservatório de água quente. Então esse material, quando ela está voltando, o pessoal utiliza o cobre, indo e voltando, porque pode dar problema às vezes de dar reversão na água e ela voltar também, até um suspiro lá. Então, como lá a temperatura atinge altas temperaturas, o pessoal, por precaução, utiliza o cobre ao invés de CPVC. Aí depois que desce na prumada, não. Aí já é CPVC mesmo. Porque a partir do momento que você está usando, a água está descendo quente. Você fechou o registro, a água que está quente dentro da coluna, ela vai esfriar. Por isso que toda vez que você abre a sua torneira lá, na parte quente, demora a água chegar. Está saindo aquela água fria primeiro, que está na coluna, para depois a água quente chegar. Esse percurso da laje lá de cobertura para baixo é colocado o CPVC. Depois nós vamos levar material para vocês verem isso. Um pedacinho de material. Para olhar isso que é uma noção certinha. É que eu sei que eu falo. Ai, que legal, que já foi escrito. Pessoal, esse aqui é um ponto interessante que está muito recente na aula que a gente fez lá, né? Aqui é o assentamento do granito. Lembra lá a aula de argamassa que a gente falou? Nós falamos lá que tem argamassas prontas e tem aquelas que são feitas no canteiro, né? Está lá ele fazendo o trabalho do assentamento. Ele fez uma argamassa, tá vendo aquele montinho lá atrás? É uma argamassa de cimento e areia grossa. E ali...
nós podemos andar aqui, né? Nesse aqui não, nesse limpo aqui não. Fazendo plástico, né? Aqui está no contrapiso. Ele fez a argamassa, taliscou. Esse é o último ponto de talisco aí, você está nele, né? Terminando ele aí, né? Professor, por que molha? Pra grudar, eu acho, né? É para dar a melhor aderência. Isso aqui é uma talisca de nivelamento que a gente falou aquele dia. O contrapiso ele está todo irregular. Então ele vem com essa argamassa aqui, depois vai fazer a regularização, ou seja, o nivelamento. Primeiro ele tira o nível, fazendo essas demarcações aqui. Ó. No caso, aqui no caso ele usou o granito, que é o elemento que ele está trabalhando. Então ele nivela, primeiro ele joga uma camada de cimento desse contrapiso, coloca a argamassa por cima, molha o cimento, coloca a argamassa por cima, joga uma outra camada de cimento, vocês podem ver lá que ele colocou com a mão lá na parte do cimento, e aí vem assentando as placas, utilizando a juntinha, que é essa cruzetinha que está aí, ó. Tem uma fenda muito pequena, uma junta aí muito pequena. Professor, repete o tabuleiro então. Ele primeiro faz o nível, depois bota o cimento. Ele joga um cimento no chão, molha, ele vem com a argamassa e esparrama naquela posição onde ele jogou o cimento, faz o nivelamento lá, e aí vem com as placas e vai fazendo assentamento. Ele colocou lá, ele colocou o cimento. Aí ele dá uma chamuscada com a brocha, ali no caso ele está com uma vassourinha, dá uma molhada para o cimento trabalhar melhor, mais úmido, né? Na massa, e aí vem com o martelo de borracha, com a máquina de borracha. Aquilo lá é para tirar um nível do chão. Aí ele vai ficar niveladinho, certinho. Professor, Se eu não fizer aquelas taliscas lá, colocar as cantos taliscas e nivelar, eu vou sair com aquela cruzetinha é para fazer a junta e ela ficar igual ao longo de todo o ambiente. Não, ele vai vir chegando, ele trabalha com auxílio de uma linha direta. Isso lá. E ele trabalha com uma linha, toda hora que ele vai tirar o nível, tá vendo a linha aqui? Ele coloca a linha na parte que está pronta, vai estendendo para lá e vai levando esse nível daqui, ele vai trazendo para o trabalho dele, da parte que ele está trabalhando. Aqui, ó, você tem uma marca de nível aqui. Então daqui para baixo ele fala tantos centímetros. Leva a perna lá, marca tantos centímetros e vai transportando isso. Mas mesmo assim ele está listo aqui e usa a linha como auxiliar e faz aquele trabalho que a gente falou. O que a gente está vendo é a parte de ar. Essa canaleta que está vindo aqui, ó, ela vem lá da central de ar, então vai ter uma captação, 3 captações lá em cima, as máquinas lá, que refrigera o ar e remete para dentro dos ambientes. Então aqui você percebe as bocas onde o ar gelado depois vai sair, o ar frio, né? Vai sair para dar um condicionamento térmico, tubulação de ar condicionado aí. Então aqui ó, tem o PVC rígido, essa parte preta, são tubulações de energia elétrica. Da mesma forma, essas canaletas aqui que estão presas no teto, com essas tirantes aí, ó, parafusadas, também é para passagem de cabos de energia, de telefone, de lógica, de internet. Vocês veem que elas estão todas, aqui já dá para ver que está correndo um bocado de cabos. Deve ter essa bandeja do canaleta. O nível do forno vai ser na boca dessa aí, ó. Esse tudo, Na boca do o gesso vai passar nesse nível aí. Olha o espaço que existe daqui até a base de baixo da viga e da viga até a laje. E da laje vai uns 20 centímetros acima. Então vai ter 1,5 metro só de espaço livre aí, Pra passar de um o piso piso pro outro. Só passar a instalação.
Ali a gente tem as tubulações de esgoto. Aquela parte branca de PVC são as saídas de esgoto. A gente tem lá em cima 2 pedaços de cano, então de passagem lá. Ali deve ter ralo, né, 2 ralos em 2 banheiros. E aqui uma parte da caixa sifonada. Então ali a tubulação vai sair e vão ser todas engatadas naquele joelho que está voltado para cá. Então do banheiro do lado de cá vão ser engatados lá, do banheiro do outro lado naquela outra tubulação. Como que faz a concretagem tipo assim, da laje, coloca o cano... Ele deixa só a passagem. Aí deixa o cano. Ele deixa uma passagem de PVC lá. Encaixa depois ele vem e faz as emendas e faz as adaptações. Não, eu sei, mas vai concretar lá a laje. Aí ele coloca o cano e joga o concreto. Ele coloca o deixa cano e lá. deixa isso amarrado numa tábua, pregado numa Igual tá tábua. lá. Pregado numa tábua, justamente, igual tá lá. Aí ele faz aquele giral, faz aquilo lá em cima, concreto, e depois ele tira. E aí ele fica lá a ponta. Então ele põe passando bastante, tanto para baixo quanto para cima. Depois vem e ajusta, corta, ele encaixa ali as caixas sifonadas, que elas vão ficar todas do lado de baixo, as saídas todas, e vão engatar nas prumadas que vão descer para sair lá na rede coletora de esgoto. Ela é alguma coisa específica ou não? Amarelinha? Essa aqui? Essa aqui é de água. Tubulação de água fria. Agora a outra aqui, ó, é cobre, que é passagem de água quente. Então aqui com certeza vai ter 2 pontos de água, um frio e um quente, que está descendo aqui. Você está vendo que ele é todo revestido? Isso, ele está revestido com espuma e ainda com papel. Com água quente e água fria. Porque uma coluna vai ter de água quente e outra. Pelo projetista para atingir os pontos máximos de distância para poder apagar o fogo. Uma caixa de Não incêndio. adianta ele colar um prédio grande com uma mangueirinha pequenininha e o gato não chegar lá no último ponto. Isso aqui ele faz esse ressalto, é porque o tubo, tá vendo a espessura? O diâmetro dele vai ser grande. Então é muito mais conveniente e essa caixa ela tem que ficar embutida na parede. Então ele tem que fazer esse engrossamento de parede, que esse ressalto aqui, não tem outra forma. E geralmente então eles aproveitam para fazer do lado algumas outras instalações, já que vai ressaltar mesmo, já passa outros tipos de tubulação. Esse aqui é um cano galvanizado. Esse Esse aqui é uma argamassa, que é só areia, cal ou aditivo, né? E o cimento. Essa é uma areia fina. Você vê que essa aqui, ó, é uma areia fina. Se você apertar aqui, ó, você vai ver que ela é fina. Essa aqui já é grossa. Passa a mão aqui, você vai ver que dói. Professor, E essa aqui não. A diferença é que essa aqui é própria para o concreto. Então essa aqui, ó, ela está fazendo, isso aqui chama chapiço. Isso aqui é para ele dar aderência a essa massa aqui, depois dar aderência sobre essa reboco que está aí, sobre esse reboco que tá aí. professor, por que serve esse negocinho parecendo tomada pendurado? Porque vão descer pontos de luz aí, que vão ficar no fogo. Aí o cara vem, engata a luminária, o que ele quiser. Luminárias ali. Aqui também é um nivelamento vertical. Ele tá liscou, tá vendo? Ele fez, aprumou a parede e vai colocar a massa até nesse nível aqui. Ó. A massa vai descer rente essa talisca que ele fez aqui. Então esse aqui é o enchimento vertical. Olha só como é que aqui está alto e lá está fininho lá na outra ponta. Tá vendo o desnível que tá dando? Vai enchendo de massa aqui, ó. Ali você vai ver isso aqui. Vamos chegar aqui. Houve uma grande diferença de prumo também. Então o que o pessoal fez? Aquela história nós tiramos na massa. Então ele chapou várias camadas de massa. Depois ele vem com a outra camada mais fina e vai regularizar, terminar
reboco, deixando ele totalmente desempenado, aquele jeitinho que está na ponta de lá. Tirar a diferença da mão? Quando fica fora do prumo, Setor. Pra que você usa aquela telinha aqui, ó? essa é uma tela de estufa. É para você fazer lugares onde tem emendas no reboco, você não fazer separado, porque senão vai dar uma fenda. Então o pessoal coloca a tela e o material trabalha e a tela vai junto e não deixa dar rachadura. Como é que ela chama mesmo? Tela de estuque. É uma tela de Por que tem essa escura? estuque. Ela pode pôr tela até de galinha. Eu tenho uma racha, igual uma reforma. Tem uma parede velha e eu vou alongar e construir uma nova. Era Você vai ter que fazer uma estrutura. Você tem que ter uma estrutura. Eu já vi acontecer de rachar bem onde a Ela velha e a fica nova. na fenda, pois é. Aí se Pra colocar a evitar terra, isso aí. não acontece. Aqui, ó, uma outra coisa que a gente vai ver agora, a partir de agora nas nossas aulas, são as coberturas. Então aqui a gente tem uma cobertura muito leve, feita com estrutura tubular, estrutura metálica tubular. Então naquela face da parede lá, ó, eles vão colocar um material translúcido que vai saturar de luz o jardim aqui embaixo. Vai ter um jardim embaixo? Vai ter um jardim lá embaixo. E aqui, ó, vai ter uma cobertura, né, com material ou metálico ou policarbonato, uma coisa que seja flexível para fazer esse desenho curvo aí. Aqui de novo tem esse elemento que é translúcido nessa parte vertical e nesse miolo aqui vai ter uma calha para receber aquela água que desce de lá. Não é bem um shed, não. A gente vai ver que o shed é aquele de indústria, assim, né? Retangular, mas é muito parecido, né? Ele não é só inclinado certinho, né? Inclinação pode até falar que seja, mas não é. Na verdade não é um shed, né? Aqui, ó, é uma parede que ficou curiosa do pessoal da turma da manhã. Vamos entrar aqui? Vamos passar. Tá vendo com o isopor no meio? Aqui, pessoal. Aqui, ó, é uma parede dupla, porque aqui vai ser uma casa de máquinas. Então aqui vai ser colocado um elemento que faz muito barulho e tem essa parte da preocupação com a acústica aqui, ó. É para o som daí não vir para cá e atrapalhar de cá. Nossa portinha, isso aqui não é uma portinha, isso aqui é uma passagem enquanto o pessoal trabalha. Depois que estiver no finalmente vai isolar, vai fechar. Isso aqui é provisório. Então aqui são os sanitários. Aqui vai ser um café, uma cozinha. Uma cozinha. Que deve ter com certeza uma bancada e vai ser um lugar de fazer ou café, então alimentação. Aqui a gente vê as tomadas. Essas tomadas aí são coletoras de água de chuva. Então a água da chuva vai correr na calha lá, vai descer e vai lá para a sardinha. Aquele exemplo do requadração daquela caixa, tá vendo? A caixa ela tem que ficar requadrada na parede, tem que estar na parede. Ali não tem jeito de embutir ela na parede. Teve alguém que falou, por que não pôs ela para dentro? Não tem como. E se você for passar ela dentro da parede, o cano tem que ficar dentro da viga. E a gente não passa cano dentro de viga, porque senão tira a resistência da peça, tira a resistência da viga. Então, em todos os dois sentidos, no vertical como no horizontal, nunca é legal você passar tubulação. Aqui está vendo toda a parte de instalações elétricas, de ar-condicionado, tudo. Aqui ainda não colocaram de ar, mas só a parte ali tem um outro acesso aqui, eu tinha uma caixa de elevador. Aqui o pessoal estava trabalhando pela manhã, tentando revestimento terminado.
dá para ver direitinho. Aqui ó, ele vai ter que cortar o revestimento aqui para encaixar a caixinha de tomada, né? Então aqui ele tinha passado uma argamassa, tá vendo que depois ele tirou? Ele faz o espalhamento, espalha a argamassa com a face lisa da desempenadeira. Depois, na hora que ele vai assentar, ele passa aquela parte dentada. Vocês lembram lá que eu falei para vocês? Olha lá em cima. A parte dentada ele passou na argamassa todinho. De manhã ele pegou essa distância toda aqui, assentou a argamassa dela toda e veio colocando as peças, utilizando aquelas cruzetinhas lá que são as juntas para dilatação. Aqui vai dar direitinho para ver, que a menina ficou curiosa, porque falou, eu achava que cada um era uma pastilha, não é, ela vem toda travada. Então você assenta, é uma placa inteira, por vez. Você fazer desse jeito? Desse jeito. Uma vez eu comprei lá em casa, ela veio com papel. Com a tela eu ou não sabia papel. se tirava ou não. Não, você só não sei que você quer fazer um devolvi. detalhe, corta uma só, uma fileira, duas. Tá, mas Aí depois depende que do cola seu- aqui, passa um rejunte próprio pra Passa pastilha. depois, justamente. Tem alguns casos que a tela vem lá de da frente, tá? Nossa. É. Tem alguns pastilhinhas casos que a menores. tela vem aqui, É um ó. papel. O papel Aí você vem aqui. assenta, Aí você depois assenta, aí depois você arranca o papel. Depois você tira com água. Com água, sai. Quebra isso? Acho que quebra. Assim de vidro. Cerâmico, né? Revestimento E cerâmico. caro. E caro. Uma fileirinha dessa aí custa 50 reais. Não, dessa aqui não. A É bem menorzinha custa. Essa aqui, ó. Agora tem umas pecinhas que são da Ceusa, Porto Belo, aí sim. Tá vendo? Bandeira. Direitinho, tá aí as tubulações metálicas que estão passando. Aqui os conduítes de metal e o conduíte de PVC rígido que a gente estava falando. Então aqui, ó, vê aqui, ó, tem uma luva, tá vendo? Isso aqui é para você pegar e aumentar o tamanho, para fazer união de duas peças. Ah, mas não tem rosca igual aqui. No canteiro de obra, geralmente tem um cara que fica fazendo só rosca aqui. Ele coloca lá no torno e faz a rosca. Aí para fazer essa união, o cara passa uma... Como é que chama aquela corda? Como é que chama aquele material de corda? Não, aquela corda. É, a corda mesmo, aquele que eu trouxe. Que põe no gesso. Não. Sisal. É, sisal. Ele pega o sisal e passa aqui. E aí ele passa. Pode ver que aqui, ó. Sisal, aquelas cordas. Se você passar o vídeo aqui, ó, você vai ver que ela tem uma rosca. Ele é rosqueado por dentro, essa luva ela é rosqueada. Então, para dar união, você tem que rosquear a outra peça aqui. Então, você vai fazer a união dessa peça com a outra através da colocação desse sisal aqui na porta que foi feito aqui. Você coloca na porta. Aí vai ter os disjuntores. De energia. Aqui vai ter um equipamento, né? Um motor barulhento, por isso que tem essa parede aqui. Aqui o que é importante, Vamos, professor. Falta 4 aqui o minutos. importante é a questão da impermeabilização. Nós estamos em cima de uma argamassa que foi regularizando o piso aqui, ó. Se a gente observar essa parte preta nas paredes, é uma manta asfáltica que está fazendo a impermeabilização desse espaço aqui. É esse material e derrete, ela vira uma borracha, não passa água de jeito nenhum. Isso aqui coloca em piscina, espelho d'água, em floreira, todo lugar que você precisa é a manta asfáltica. Da Via Aí faz Pol. o que com ela mesmo, você falou? Impermeabiliza. Então aqui nessa laje aqui, ó, desse. derrete com maçarico. Então aqui nós estamos em cima de um ambiente, de um espaço que foi todo impermeabilizado com manta, tá vendo ela aqui? Aqui, nesse espaço, não terá cobertura. E é caro, professor, esse negócio? Um
rolo de 10 metros, isso aqui, por 90 centímetros, ele está na faixa de R$100, 120, depende da marca. Professor, onde é obrigatório colocar é só onde tem incidência direta de água, né? Umidade. Onde vai